بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a tradução deste livro do Sheikh Al-Albani, rahimahullah, intitulado Talkhisu Sifati Salati Nabi sallallahu alayhi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka'annaka taraha. O resumo da descrição da oração do profeta sallallahu alayhi wa sallam, desde o takbir até às saudações finais, como se tu a visses. E o autor, rahimahullah, disse: o recolhimento e o olhar para o local da prosternação. O recolhimento e o olhar para o local da prosternação. E a pessoa deve se recolher humildemente durante a oração e se afastar daquilo que o pode distrair dentre os ornamentos e das imagens. E não faz a oração logo que a refeição está servida e que a deseja, como também não faz a oração logo que tem vontade de fazer as suas necessidades. Então o autor, rahimahullah ta'ala, nos diz que a pessoa deve se recolher humildemente durante a oração. Este é o estado do crente logo está a rezar, logo está a orar, logo está perante Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa deve se recolher humildemente e a pessoa deve se afastar de tudo aquilo que a pode distrair. Então, tudo aquilo que pode distrair a pessoa tem de se afastar dela. Que sejam as decorações, os ornamentos, as imagens, etc. Tudo aquilo que distrai, a pessoa deve se afastar a fim de poder fazer a oração de maneira recolhida e de maneira humilde. E também, a pessoa também não deve fazer a oração logo que a refeição está servida. Logo que a refeição está servida, a pessoa não deve fazer a oração. Sobretudo, se a pessoa está com fome e deseja essa refeição. Então, a primeira coisa que o autor nos diz é que o crente deve fazer a oração de maneira humilde, deve se recolher durante a oração e depois nos informa de tudo aquilo que nos pode distrair da oração e que nos pode impedir de nos recolhermos e de permanecermos humildes perante Allah subhanahu wa ta'ala durante a oração.
A primeira coisa mencionada pelo autor é tudo aquilo que distrai em termos de visão, tudo aquilo que está em nosso redor, que sejam as decorações, que sejam os ornamentos, que sejam as imagens, que sejam os ecrãs, etc, etc. Então a pessoa deve se afastar de todos os locais onde se encontram essas coisas que o podem distrair durante a oração. Então, esta é a primeira coisa que nos diz o autor. A segunda coisa é que a pessoa não deve fazer a oração logo que a refeição foi servida. Logo que a refeição foi servida e que está pronta a ser consumida, a pessoa não deve fazer a oração nesse momento. Sobretudo, se deseja essa refeição, se tem fome, pois a pessoa não vai estar concentrada na sua concentração, na sua oração, perdão. A pessoa não poderá estar recolhida e humilde na sua oração, pois vai pensar constantemente na refeição que o espera e que está pronta e que está servida. Então, neste caso, a pessoa começa por comer e só depois faz a oração. Prioridade, come e depois faz a oração. E como disse o autor, isto é no caso que a pessoa deseje esta refeição. Pois no caso em que a pessoa não tem fome e que já comeu, então neste caso a pessoa não está, esta proibição não lhe diz respeito. Quer dizer que a pessoa, se não tem fome, então sem dúvida alguma que a refeição esteja servida ou não, a pessoa fará a oração da mesma forma. Porquê? Porque não tem fome e não deseja a refeição que foi servida. E o autor mencionou também que a pessoa não deve fazer a oração logo que tem vontade de fazer as suas necessidades. Isto é, logo que tem necessidade de urinar ou de defecar, por exemplo. Por exemplo, não. São as duas necessidades que são conhecidas. Então, logo que mencionamos as necessidades, é urinar e defecar. Então, a pessoa não pode fazer a oração logo que tem vontade de urinar, por exemplo. A pessoa primeiro urina, volta a fazer as abluções e faz a oração descansado, concentrado e em recolhimento e humildamente. Depois o autor, rahimahullah ta'ala, disse: e durante a posição de pé, a pessoa olha para o local da prosternação. Então, quando a pessoa que está a orar está em posição de pé, a pessoa deve olhar para o local da prosternação, o local onde se vai prosternar, e não deve passear o seu olhar à direita e à esquerda e para cima. Mas este é um ponto que vai ser visto já a seguir. Então a pessoa deve olhar para o local da prosternação. Depois o autor, rahimahullah, disse: e não se vira a sua cara, nem os seus olhos para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Reparem aqui, o autor mencionou que a pessoa não vira nem os olhos, nem a cara. Nem os olhos, nem a cara. Então, o nosso olhar, os nossos olhos têm de estar pousados sobre o local da prosternação. E a nossa cara tem de estar também dirigida para o local da prosternação, em direção da Qibla e no local da prosternação. Melhor dizendo, a cara está virada para a Qibla
e os olhos em direção do local da prosternação. Então a pessoa não olha para a esquerda e para a direita, ou para cima ou para baixo, nem vira a cara para a esquerda ou para a direita, ou para cima ou para baixo, mas guarda esta posição que foi mencionada. Depois o autor, rahimahullah, disse: pois cada vez que se vira, o diabo lhe rouba uma parte da sua oração. Sheikh al-Albani, rahimahullah, nos informa aqui que cada vez que a pessoa se vira, durante a sua oração, o diabo, o Satanás, lhe rouba uma parte da sua oração. Rouba uma parte da sua oração. E esta palavra do Sheikh é baseada num hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois o Sheikh al-Albani, rahimahullah, disse: e não é permitido de olhar para o céu durante a oração. Depois de ter mencionado a proibição de olhar para a esquerda e para a direita, ou melhor dizendo, depois de ter dito que a pessoa não deve olhar para a esquerda e para a direita, o Sheikh disse: e é proibido. Vejam bem que aqui é uma proibição. Anteriormente, o autor disse que a pessoa que olha para a esquerda e para a direita, que o seu olhar vai para a esquerda e para a direita, o diabo lhe rouba uma parte da oração. Quer dizer, cada olhar para a esquerda e para a direita é uma parte da oração que é roubada pelo shaitan, pelo diabo. E aqui o autor nos diz que é proibido. Aqui é uma proibição, que é de olhar para o céu. É proibido de olhar para o céu durante a oração. Prestem bem atenção. É proibido de olhar para o céu durante a oração. Quer dizer que se a pessoa olhar para a esquerda e para a direita e para baixo, o diabo rouba da sua oração. E se a pessoa olha para o céu, comete um pecado. É proibido. É proibido. E aqui a palavra do Sheikh também é baseada numa narração do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e como dissemos várias vezes, este livro é um resumo, e no seu original o autor mencionou todas as evidências daquilo que disse, e tudo aquilo que disse é baseado numa evidência. E esta é a metodologia, é o manhaj de Ahlus Sunnati wal Jama'a, é o manhaj salafi, que é que tudo aquilo que dizemos e que fazemos, e até mesmo tudo aquilo no qual acreditamos e queremos, é baseado nos textos autênticos, sagrados. Depois o autor, rahimahullah, disse: a invocação de abertura da oração. A invocação de abertura da oração. Depois a pessoa inicia a sua oração lendo uma das várias invocações autênticas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o autor, Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, diz: depois a pessoa inicia a sua oração lendo uma das várias invocações autênticas que fazia o profeta sallallahu alaihi wasallam, e a mais conhecida é, aqui o autor mencionou uma delas, que é a mais conhecida. Geralmente as pessoas aprendem esta, aqueles que só conhecem uma, geralmente aprendem esta, mas é recomendável de aprender outras, a fim de
diversificar as suas orações e de não ler sempre a mesma invocação de abertura da oração. E, em todos os casos, aquilo que foi mencionado pelo autor é a mais conhecida, que é Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa tabaraka ismuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Esta é a invocação de abertura da oração que é mais conhecida. Repito, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa tabaraka ismuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Repito uma terceira vez. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa tabaraka ismuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. E depois o autor disse, e a ordem de ler esta invocação foi comprovada na Sunnah e não convém de abandonar, isto é, de abandonar esta invocação que é chamada a invocação de abertura. Esta invocação é a chamada a invocação da abertura da oração. Isto é a invocação que é feita antes da recitação do Alcorão. E como o autor disse, há várias. Esta é a mais conhecida. Depois o autor disse a leitura. A leitura. E aqui o sentido de a leitura é o que se lê antes da leitura de Al-Fatiha. Quer dizer que entre a invocação de abertura da oração e Al-Fatiha lê-se algo. Há algo que é lido. Há algo que é lido e que é obrigatório, como nos vai esclarecer o autor. Então o autor disse a leitura. E disse, depois suplica, isto é, depois a pessoa suplica obrigatoriamente a proteção de Allah contra o Shaitan. Então a pessoa, depois de ter lido a invocação de abertura da oração, a pessoa tem de suplicar obrigatoriamente, como diz aqui o autor, deve suplicar obrigatoriamente a proteção de Allah contra o Shaitan e, se não o fizer, comete um pecado. O autor é da opinião que esta súplica, este pedido de proteção a Allah contra o Shaitan é uma obrigação, que é obrigatório de dizer A'udhu billahi minash shaitanir rajim antes de ler o Alcorão na oração, que seja na oração ou também logo que lemos o Alcorão exteriormente à oração. E a Sunnah, o autor disse, e a Sunnah é de dizer às vezes. Aqui o autor vai nos dar exemplos de formas de dizer al-isti'ada. Pois esta súplica é al-isti'ada. Então o autor nos diz que, por vezes, a Sunnah é de dizer por vezes أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. E esta é uma fórmula, se podemos dizer, uma fórmula autêntica feita pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam.
Geralmente as pessoas conhecem é A'udhu billahi minash shaitanir rajim, como foi dito anteriormente, como mencionei anteriormente. Mas aqui o autor, rahimahullah ta'ala, nos ensina uma outra fórmula desta súplica, que é, repito, A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Repito mais uma vez, A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. E outras vezes a pessoa pode dizer outra fórmula. Aqui o autor mencionou duas fórmulas. A segunda fórmula que a pessoa pode dizer também, e reparem aqui o autor, as duas fórmulas que mencionou não são aquela que eu mencionei inicialmente. Então a segunda fórmula é A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Repito, A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. É exatamente a mesma que foi mencionada anteriormente, unicamente no início há uma pequena diferença, que é A'udhu billahi as-sami'il 'alim. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam acrescentou as-sami'ul 'alim, sendo que na primeira disse A'udhu billahi minash shaitanir rajim, e aqui nesta segunda fórmula é A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim, e depois o resto da invocação, que é min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Então, como disse, o autor aqui mencionou estas duas, e geralmente as pessoas conhecem mais é A'udhu billahi minash shaitanir rajim, mas convém de aprender outras para poder suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala com elas, e assim diversificar a sua forma de orar, e desta forma também de praticar a sunnah de maneira geral. Depois o autor disse: o autor disse que esta súplica, que é A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, é feita em voz baixa. É feita em voz baixa, seja nas orações em voz alta como nas orações em voz baixa. E convém também dizer que a invocação de abertura da oração também é feita em voz baixa. Resumidamente, tudo aquilo que foi dito é feito em voz baixa. Mesmo o takbir, como dissemos nas aulas anteriores, a pessoa diz o takbir em voz baixa, diz a invocação de abertura da oração em voz baixa, diz a súplica de proteção contra o shaitan em voz baixa. Tudo isto é feito em voz baixa. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.